Muito bom dia para você. Daqui a pouquinho também estão chegando aqui os nossos comentaristas, Marco Prado, Alex André. Temos também hoje aqui o André Moraes para trazer análises gráficas para a gente. Sexta-feira, 7 de julho, sextou, meu povo, já de novo e ligeiro, viu? Mas é aquela sexta-feira querida que todo mundo gosta, todo mundo mais animado. Vamos ver então se o mercado também fica hoje mais animado. Notícia tem para isso, então vamos lá, vamos falar das notícias que podem movimentar esse dia, né, ao longo dessa sexta-feira, gente, porque houve uma votação histórica lá em Brasília e a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada dessa sexta-feira a reforma tributária que unifica 5 tributos sobre consumo com o intuito de acabar com um sistema criado ainda na década de 1960 e que hoje gera conflitos judiciais e onera empresas que operam no Brasil. O texto base da PEC foi aprovado em primeiro turno por 382 votos a favor, mais do que os 308 votos que eram necessários para aprovar uma alteração constitucional. E pouco antes das 2 horas da madrugada, a proposta foi aprovada em segundo turno. Na última votação, foram 375 votos a favor, 113 contrários e 3 abstenções. Agora a PEC vai seguir para o Senado. Lembrando que a reforma tributária está em discussão no Congresso há mais de 30 anos. Dessa vez, uma intensa negociação em várias frentes lideradas por Arthur Lira, Fernando Haddad e pelo relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro, conseguiu realmente levar essa reforma para aprovação. O texto apresentado no plenário foi a terceira versão, com ampliação da lista dos setores beneficiados pela alíquota reduzida dos novos impostos e mudanças no Conselho Federativo, que neutralizou as resistências aí dos governadores. A proposta foi ajustada para garantir que as decisões do Conselho, que será responsável pela arrecadação do novo imposto sobre bens e serviços, o IBS, terão de ter a aprovação dos estados mais populosos do país, que são em menor número. Esse foi o acordo que mudou a posição contrária do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o levou aí a apoiar a reforma. Já os critérios de rateio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que receberá aportes da União para compensar os estados e municípios, de perdas de arrecadação com o ICMS, ficaram para ser decididos por lei complementar. Os prefeitos foram atendidos com a prorrogação até 2032 da desvinculação de 30% das receitas municipais. O agronegócio anunciou apoio à reforma, depois de conseguir elevar de 50% para 60% o desconto da alíquota reduzida em relação ao percentual padrão, que era estimado ali em 25%, e a isenção também do IPVA para máquinas agrícolas junto com as aeronaves. O relator também aumentou de 2 milhões para 3 milhões e 600 mil reais o limite de faturamento para que produtores rurais tenham isenção tributária, uma espécie de simples agro, com direito a um crédito presumido. O setor de serviços, outro bastante crítico, foi incluído na lista de setores que terão tratamento diferente de tributação. Além disso, conta com a estratégia da Fazenda de tratar da desoneração da folha de salários na segunda etapa da reforma, que vai focar nos impostos sobre renda e o patrimônio, prevista já para o segundo semestre. Só o Novo e o PL orientaram o voto contra a reforma tributária. E lá fora, gente, as principais bolsas asiáticas ampliaram perdas da semana, seguindo o choque global com a geração bem robusta aí de empregos no setor privado dos Estados Unidos em junho, que dão apoio ao argumento do Fed para seguir subindo os juros. Os índices mais dependentes de tecnologia lideraram as perdas e o sentimento piorou com o alerta da Samsung de que haverá forte declínio em seus lucros no segundo TRI por causa da fraca demanda global por semicondutores. Na China, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, mostrou preocupação com a decisão de Pequim de limitar a exportação de metais para semicondutores avançados. A Bolsa de Tóquio caiu pela 4ª sessão consecutiva, com pressão extra, inclusive, de uma queda maior que a projetada nos gastos das famílias em maio. E, de acordo com a Bloomberg, as autoridades chinesas estão sendo pressionadas para dar ações mais robustas à retórica de apoio à recuperação econômica. Os principais mercados europeus também operam sem direção única e os futuros de Nova York estão em território negativo, também à espera do payroll dessa sexta-feira, claro, e com analistas voltando a falar em risco de pouso forçado da economia e também, depois disso, claro, da produção alemã ter caído 0,2% em maio em relação a abril, contrariando o consenso de leve alta. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, fala no evento público hoje à tarde, mas seu vice, Luiz Guindos, sugeriu há pouco que a alta dos juros na Europa também precisa continuar.
Nas commodities teve queda do minério de ferro, mais de 1,87%, cerca de 1,87% em Dalian. Petróleo operava em alta. Deixa eu só atualizar vocês antes de dar bom dia aqui para os meus parceiros. Olha só, commodity, em relação a commodity, petróleo Brent sobe 0,51%, WTI também sobe 0,54%. No minério de ferro teve essa queda de 1,87%. Futuros agora, Estados Unidos, Dow Jones Futuro está tentando virar para uma alta, mas está no 0 a 0. S&P 500 Futuro cai 0,04. Nasdaq Futuro caindo aqui 0,12. Na Europa, DAX sobe 0,48, FTSE cai 0,28, CAC na França está aqui subindo 0,53%. É assim que eu quero dar bom dia para eles aqui. Muito bom dia, Alex André, Marco Prado. Hoje pode ter muito que se festejar, né, nesse mercado, mas isso tudo ainda vai depender desse payroll que vai ser divulgado às 9h30 da manhã. Né, existe uma expectativa muito grande para isso. Tenho ali já expectativa do mercado, de uma desaceleração nessa criação ali de empregos. A gente vai ficar acompanhando. Mas pode ser que também tudo azede depois desse payroll. De repente veio essa aprovação aí, né, e com muita facilidade, ao meu ponto de vista, passando com uma boa folga. Né, eu não sei se eu acho que eu teria que dizer assim, não é o ideal, não foi a reforma ideal, mas pelo menos saiu atendendo vários setores, pelo menos os mais críticos ali, aparentemente pelo texto, foi ali atendido. E eu acho que mesmo não sendo ideal, é aquela coisa, né, do ruim com o pior sem. É o que a gente tem agora, depois de 30 anos, reforma tributária aprovada. Bom dia, meninos. Bom dia, Débora. Bom dia, Alex. Bom dia. Vou começar os mais velhos, vamos lá. Bom dia, tudo bem? Bom dia para o espectador. Bom dia, mano. A gente tem que comemorar, sim, é uma reforma importante, que não importa as custas que ela foi passada, né? A gente sabe que teve o governo prometeu para quem votasse a favor da reforma, alguma verba eleitoral, parlamentar, enfim, essa não é a questão. Acho que a grande questão hoje é que o Brasil realmente tem que comemorar. A gente sabe que terão emendas aí de alguns setores daqui para frente no futuro dessa própria reforma, mas aos olhos do mundo, né? E acho que o Brasil aí vai ganhando cada vez mais autoridade, né? Tô falando nessa questão agora, nesses momentos dessas reformas importantes, do arcabouço, reforma tributária, e a gente tem que comemorar sim. Eu acho que eu vi um Twitter agora do Romeu Zema lá de Minas, ele falando ele usou uma frase, né? Ele fala palavra, na verdade, desse pandemônio que é o fiscal brasileiro, né? Então, acho que aos poucos vai se ajustando. Claro, nem todo mundo fica satisfeito, nem todos os setores ficam satisfeitos, mas a grande maioria da população aí pode comemorar, porque isso acho que ecoa, não é só na parte de imposto, não. Quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de uma estrutura melhor, uma segurança melhor para quem emprega, para as empresas, para o trabalhador. Vamos ver aí, né? Acho que tem muita coisa ainda, muita água para rolar embaixo dessa ponte, mas eu acho que o Brasil hoje, nossa bolsa, desloca aí das bolsas mundiais que operam de forma mista, né? Boa, é isso mesmo, viu? E aí ainda tem a questão, né, do destaque, e eu até, né, deixei passar isso batido aqui logo, né, na abertura, antes só de você falar aqui, Alex. Acho que os grandes vencedores nessa história, todos grandes, e aliás, você já vinha falando bastante, comentando sobre isso aqui, né, Marco? Os grandes protagonistas, né, de toda essa história fica aí, então, Arthur Lira e Haddad, né? E aliás, eu acho que até é complexo a gente lembrar ali que Haddad até tentou candidatura e tudo mais, foi assim, né, em pesquisas e tudo mais, totalmente apagado, e vem ele agora como grande protagonista também nessa história. Eu acho que o destaque é grande para ele nesse momento, junto com Arthur Lira, claro, né? Só para complementar, o Haddad tem sido a grande, só pedindo antes de passar para o Alex, desculpa, Alex, só para complementar o que a Débora falou, o Haddad tem sido a grande surpresa desse governo Lula, ele tem sido um grande articulador aí nessas reformas aí por enquanto, né? Acho que a gente tem que reconhecer também, quando a gente critica, a gente sabe que ele não é um economista, né? Mas na parte de articulação ele está fazendo com propriedade, sim. Eu não sei se até talvez isso tenha sido, acho que quando ele foi, né, quando foi apresentado o nome do Haddad, o mercado, né, reagiu justamente, né, a grande preocupação. Ele não era economista, não era o nome ali mais técnico, tinha ali o lado político.
E aí eu acho que talvez a expectativa era tão negativa que acaba que o que vem ali, que é o que a gente espera que as pessoas façam, né, que trabalhem, que procurem, acaba surpreendendo, né? Bom, que bom, né? Temos que reconhecer, Alex. Exatamente, Débora. Quando realmente não tem até um ditado que fala assim, se você não ganha pela técnica, você ganha pelo esforço, né? Então, realmente o Haddad, ele, enfim, tem até discutido essa questão de emendas. Emendas tem em todos os governos, né? A liberação de emendas para aprovação de pautas. Então, não só em relação à reforma tributária, foi recorde, né? 5 bilhões de um dia. Enfim, porque a pauta realmente é muito importante, né? Algo que realmente, como você comentou, 30 anos estava sendo debatido e nada acontecia. Claro que muita gente falando assim, mas tinha que debater mais, né? Aí falando, mas já tem 30 anos falando sobre isso, vai debater mais quantos anos, né? Então, é mais fácil ser aprovado agora, aprove como aprova, como está agora, e depois vai fazendo, né? Enfim, algumas mudanças ao longo do caminho, vai debatendo ao longo do caminho sobre isso, senão realmente a gente não sai do lugar. E uma coisa que o Marco falou no começo, que foi muito interessante também, pelo olhar do investidor estrangeiro, né? Pelo olhar do mundo, isso é muito importante, Débora, porque os gringos, né? Ou seja, que estavam esperando essa reforma tributária, né? Porque realmente é uma virada de chave para eles, né? Imagina, um país que está passando por uma reforma tributária, não só por nós brasileiros, mas olhando a parte de investimentos, a gente sim pode ter uma visão mais positiva. Você lembra que nós tivemos uma revisão, uma perspectiva positiva, né? Pelas agências de risco, isso pode trazer um viés mais positivo ainda pelos investidores estrangeiros, enfim, por todas as agências de risco. Então, acho que é um momento positivo para o Brasil. Quando a gente fala de investimentos, claro que o mundo não está perfeito, porque ontem o ADP estragou o dia, né? Mas hoje, se o payroll vier aí, se comportado aí dentro das expectativas, se vier acima, realmente pode atrapalhar um pouco essa toada aí da nossa bolsa aqui no Brasil, viu? É isso aí, aliás, está aí, né? Pela grande expectativa, a gente já falava disso desde o início aqui na semana, é isso que pode reforçar ou esvaziar a aversão ao risco que predominou Nova York ontem, tem deixado agora aqui os futuros praticamente no 0 a 0, depois da criação de 500 mil de empregos no setor privado americano, e que levou essa projeção, né, de que o Fed terá que usar uma mão bem mais pesada nesses juros. O consenso das estimativas para uma desaceleração com criação de novas vagas agora é para 225 mil vagas. Isso em junho. Em maio tinha sido mais de 300 e poucos mil vagas, então a expectativa é agora que se crie 225 mil nesse payroll, né? Seria um recuo aí da taxa de desemprego de 3,7% para 3,6% e um aumento de 0,3% no salário por hora. Essa é a expectativa. Às 9h30 da manhã sai, né, então esse payroll. Vamos esperar, vamos ver se de repente a gente consegue. Aí eu faço, né, eu vou fazer advogado do diabo aqui na situação. Né, será que a gente tem, diante, né, dessa aprovação e acho que essa celebração, porque eu acho que a Haddad já deve ter soltado foguetões, né, a gente deve estar tendo festa lá em Brasília nesse momento, a gente pode ter força para, inclusive, conseguir descolar, né, lá de fora, como você mesmo disse, né, Alex, fazendo esse ponto importante, como o Marco também falou, do investidor estrangeiro, olhando isso como muito favorável, talvez trace ali realmente o Brasil, coloque o Brasil ali em cima do pedestalzinho para dizer, olha, enquanto lá fora o negócio está ruim, o Fed vai pesar a mão aqui, eu estou tendo um negócio destravando, talvez possa ser pelo menos essa é a leitura que eu tenho tido, não sei se vocês concordam comigo aí, trazer, mesmo com um payroll ali muito ruim, a gente conseguir descolar por causa desse andamento aqui no Brasil. Não, Débora, você sabe que o mercado já guardava já no segundo semestre difícil para a economia mundial, não é uma novidade, né? Uma questão de uma recessão na China, o mercado já guardava, uma recessão. Isso até a gente falava ontem aqui na programação, justo por isso, né? Porque o mercado é um negócio interessante da gente conseguir fazer uma leitura. Mesmo sabendo, né? Mesmo não sendo novidade, reage de uma forma que a gente fala, mas você não já sabia? Pra que vai? Parece menino birrento? Vou ter um monte de gente querendo me bater agora. Não, eu acho que é isso mesmo, é natural do ser humano. Você vê, por exemplo, né, time de futebol, Corinthians ganhou uma partida, todo mundo, agora vai sair do buraco. Perdeu uma partida, querem matar jogador, bater em todo mundo. É normal, sabe? Então sai um número ruim na economia, o cara fala, pô, legal, agora não vai entrar em recessão, não vai precisar subir mais juros. Aí vem número ruim como o payroll, a ADP ontem, e muito provavelmente o payroll, né, deve dar uma desanimada um pouco no mercado, assim, é natural. Eu acho que as coisas se equalizam ao longo do tempo. Então, o Brasil tem uma reforma tributária que ainda é muito nova, acabou de nascer, né? Então tá ainda tomando os seus devidos cuidados para crescer de forma saudável. Mas acho que quando você olha o horizonte para frente do Brasil,
a gente tem um horizonte um pouco diferente, menos tumultuado do que o resto do mundo, por uma questão assim, as reformas vem surgindo num momento muito bom, né, para a economia brasileira, que associando ao seu agronegócio, associando ao seu momento de projeção de corte de juros. Então, assim, acho que a gente tem que olhar um pouco para nós aqui e falar, poxa, a gente está tendo uma possibilidade, porque quantas e quantas vezes, Débora, que vocês são novinhos, você e o Alex aí, né? Vocês nasceram depois de 2000. Quantas vezes pegam as pessoas mais antigas que o Brasil, agora vai o Brasil, e nunca ia, né? Pô, será que dessa vez não pode ir? Tanto bater na trave, chegou a nossa vez um pouquinho, né? Eu não vou desistir nunca, tá? Eu vou morrer, passar minha vida inteira torcendo que chegou a hora do Brasil, e eu acho que essa vez, mais uma vez, é a hora do Brasil, mas não vai ser aquela narração do Galvão Bueno aqui, agora sim, agora não. Não, tem que ser agora sim sempre. Ai, demais. Mas, obrigada pela bondade, tá, o Marco? Mas não foi depois de 2000, não. Quem me dera, né? Quem me dera. Alex, André, vamos lá, né? Acreditar no copo meio cheio. Eu acho que essa é a grande sacada do dia, né? Exatamente. Esse copo mais cheio, olhando em relação à reforma tributária. Enfim, eu acho que é difícil prever, né? Acho que daqui a pouquinho, daqui a uns 40 minutos, né? 9 horas, a gente vai ter aí a visão dos futuros, né? Mas, de forma geral, enfim, eu tendo a ter essa mesma visão que você, Débora, né? O mercado investidor estrangeiro aqui no Brasil tende a ter uma visão mais positiva, isso ajuda, né, o contexto geral, mas, enfim, vamos ver, né? Porque ontem realmente tinha essa questão da aprovação, né, Débora? Essa aprovação estava um pouco mais iminente, né? Ou seja, todo mundo já estava esperando para essa possível aprovação, até o Lira comentando, enfim, tinha votos suficientes, mas mesmo assim o ADP ontem pesou no mercado. Mas, por outro lado, o mercado também, como a gente vinha comentando aqui, grande parte estava sendo precificado, né? Tanto a alta do Fed, quanto em relação a essa magnitude, né, do Fed Funds, né? Então, acho que descompassa um pouco ali no curto prazo, mas ali no médio prazo não muda a expectativa, tá? Acho que a expectativa continua a mesma. É isso aí. Bom, vamos ficar de olho aqui, inclusive, como que os futuros vão abrir, como você mesmo falou, Alex. Deixa eu só dar uma olhada aqui e trazer nosso monitor de mercado para poder a gente começar a entender, né, o que pode vir pela frente. Nos papéis mais negociados ontem, né, aí tivemos no lado negativo um peso muito significativo das commodities e dos bancões. Inclusive, né, Petrobras e Vale aqui apareceram nesse patamar. No final das contas, mesmo a gente tendo ali movimentação, né, do minério de ferro, descolou bastante aqui no Brasil e a gente teve aí uma queda de 0,72% na Vale. Os Minas foi o menor papel do setor de siderurgia de mineração que caiu e no final das contas, né, existe ali uma boa perspectiva do setor por causa, né, da entrada e da chegada de um CEO, e a gente vai ainda debater sobre isso. Daqui a pouquinho o André Moraes está por aqui, a gente vai trazer análise técnica para vocês, né, entenderem um pouco mais sobre isso, né. Tivemos bancões aí também num grande volume de negociação, ou seja, então ficamos aí com Petrobras, Vale, Banco, Bradesco e Itube 4, né, nessas negociações, em volume, né, de negociações por aqui. MRV, olha só, mais de 1% de alta ontem, né, no volume negociado, ali no lado positivo, foi um dos papéis de destaque, e aí é importante colocar aqui a questão do follow-on, né, que a companhia deve já anunciar em breve, e aí a gente tem aí uma alta de mais de 1%, em dia que a gente teve queda de praticamente, né, todos os setores na Bolsa. A gente também teve aqui liderando essas altas no volume de negociação, energias ali por acaso, né, mas no final das contas MRV foi o grande destaque. E aí muito resultado mesmo, né, desse follow-on que foi anunciado, é um fato que não dá para poder a gente ignorar. Várias companhias estão nesse movimento agora de follow-on, né, Alex? Ou seja, tentando ali já realinhar, acho que as expectativas, realinhar as velas, né, e começar a traçar o crescimento, inclusive expansão, enfim, da companhia. MRV foi uma aí que anunciou isso nessa quinta-feira, né? Exatamente, eu só fico na dúvida em relação ao tamanho do apetite do mercado em relação à liquidez, né? Será que o mercado vai ter liquidez para isso tudo? Se outras empresas começarem a apresentar, né, pedidos de follow-on, e se continuar nessa toada, o mercado começar a entender que a liquidez está começando a ficar muito boa, né? A liquidez realmente é o que não falta para essa classe de ativo, para as ações, para as ofertas. Aí a gente pode até observar, Débora, não duvido, tá? Alguns possíveis pedidos de IPO. Talvez não desse ano, talvez para o ano que vem, com esse corte de juros já acontecendo nesse ano e já se encaminhando no ano que vem, se a liquidez começar, a gente pode talvez vislumbrar não só follow-on, mas também começar a observar alguns pedidos aí de ofertas públicas de ações dos IPOs também.
Verdade, tá aí então, né? Vamos acompanhar, vamos aguardar para ver o que no final das contas a gente tem aí também de reação nesse mercado hoje. Bom, além disso, né, a gente vai ficar, claro, atualizando aqui para você todas as movimentações, mas eu quero já começar a trazer aqui uma análise gráfica. Daqui a pouquinho a gente traz aí, né, toda a parte do cenário corporativo. Mas antes, André, muito bom dia para você. Vamos entender um pouco dessa movimentação do índice Bovespa, porque a gente teve esse exterior bem pesado aí com risco potencial do Fed, né, mais hawkish, que sabotou o dia aí para o Bovespa, que está ficando aí com medo, inclusive, de perder todo o fluxo estrangeiro e vai se afastando aí dos 120 mil pontos. Mas pode ser que tudo mude, né, com esse danado desse payroll que vai ser divulgado aí às 9h30 da manhã. Bom dia, André. Muito bom dia. E olha, eu brincando aqui, Débora, só porque estava todo mundo descontraído na hora que eu cheguei, eu falei, eu nem vinha, mas aí o Marco falou que precisava de um pessoal mais velho de antes de 2000, eu falei, opa, eu tenho que ir para lá, porque eu me lembro, viu, Marco? Aliás, eu me lembro do Legião Urbana com a música que falava lá no início da década de 80 que o Brasil é o país do futuro, né? O futuro não chegou ainda, mas uma hora chega, vai acabar chegando. É isso aí. Bom, hoje eu acho que o mercado... eu acho que o mercado fica muito por conta do payroll, tudo que a gente tem agora, daqui a pouco, não vale muita coisa, né? Acho que vai valer muito depois do payroll, mas eu também quero ver como é que vai ser a abertura por conta da aprovação da reforma, né? Eu acho que isso era uma coisa que parte dela já estava no preço, porque já se sabia que tinha lá número de votos suficiente para aprovar, mas uma votação tão expressiva talvez não tivesse no preço ainda. Eu acho que tem alguma coisa boa aí, principalmente no início do pregão, né, para o mercado colocar nessa cotação de índice futuro, tá? Se você quiser ver algum gráfico específico aí de ontem, fique à vontade aí que a gente está aqui preparado. Eu quero rapidamente aí pra gente, eu estava falando sobre o setor de siderurgia e mineração, a gente teve, claro, no volume ali, a Vale realmente pesando no índice, mas o que me chamou a atenção bastante foi essa questão da Usiminas. Teve uma sinalização, novo CEO chegando, trazendo uma perspectiva ali mais interessante para o papel, viu, André? E Usiminas acabou sendo a menor queda no setor. Só para poder a gente, né, sair um pouco ali, sempre a gente traz análise da Vale, vamos dar uma olhada então no papel de Usiminas, para poder a gente ver aí com as suas prospecções, mudando ali, né, CEO, o que a gente pode ter aí de interessante no preço do papel? Vamos lá, olha, esse gráfico de Usiminas, para mim, é um gráfico que me passa pouquíssimas informações, porque é um gráfico de um ativo que não tem tendência, né? E quando não tem tendência, eu até explico isso todos os dias, eu deixo isso aqui, porque todo dia alguém me pergunta de Usiminas, o melhor retorno de investimento para o trade depende de mudança de preço dividido pelo tempo. E essa condição que tem Usiminas de andar de lado é a pior possível, porque aqui a gente tem pouca mudança de preço em muito tempo, acaba não trazendo um retorno de investimento ruim. Então, para trade, eu só faria qualquer coisa nesse ativo no rompimento de 8,25, ou seja, até lá eu ficaria de fora, porque até lá não tem direção, ou aqui abaixo de 6,46 para uma venda. Aqui nesse miolo eu realmente não vejo trade neste papel. Do setor, está todo mundo confuso, mas a que está mais próxima de sair dessa confusão é GGBR, tá? Se me permite, ela acima aqui desses topos, 26,10, 26,15, vai conseguir deixar essa lateralização para trás, né, e finalmente entrar em tendência. Então é uma que eu estou já até apostando, faz parte da nossa carteira, a GGBR. Porém, a gente comprou ela por aqui e ela não ganhou força, tá ali de lateral. Enfim, erramos o momento de entrada, né, o timing. Se ela por acaso ganhar força, aqui nessa região eu acho que pode ser interessante e pode vir esta compra antes até de Usiminas, porque Usiminas está realmente muito lateral, tá? É isso, Débora. Boa, André. A gente vai continuar trazendo mais análises por aqui, mas antes, deixa eu me despedir dele, seu Marco Prado, deixa eu trazer aqui ele para trazer um recado final aqui para os investidores nessa sexta-feira, né? Ou seja, tem dia para poder repercutir muita coisa ainda por aqui. Lembrando que é importante, né, gente, essa reforma que foi aprovada vai para o Senado ainda, tá? Mas a primeira vitória já foi tida aí. Então, um recado que você deixa hoje nessa sexta-feira, antes de você ir sextar e comer um biscoito Globo por aí, ô Marco. Olha, Débora,
Eu quero assim, eu acho que o Brasil ele tá muito polarizado e é muito difícil você falar de sucesso, de progresso no governo de qualquer um. Assim como era difícil a gente falar de um sucesso quando o Bolsonaro era presidente, quando o Fernando Henrique era presidente, quando o Lula era presidente para a oposição, né? Eu acho que a gente não tem que ter uma oposição. Eu sou um cara que, pelo menos, eu não sou esquerda, não sou direita, eu sou um cara que eu torço para o Brasil, né? Então, sou patriota, acho que a gente merece sim ter bons governos, tá? Não estou falando que esse é um bom ou ruim governo, nessa questão. Acho que o brasileiro merece sim poder olhar para frente, acordar de manhã com uma perspectiva melhor, com tentando ter bons hospitais, boas escolas públicas. A gente sabe que muita coisa vai acontecer e talvez você, a gente não veja um Brasil assim. Mas eu acho que o pontapé inicial são as reformas que estão acontecendo. Se ela aconteceu nesse governo, seja bem-vinda, que os próximos também façam a sua parte. Tem muita coisa para desenrolar ainda. Eu acho que hoje a perspectiva no Brasil é positiva sim, né? Nossa bolsa vamos falar do nosso mercado, deve operar com viés positivo, mas a gente tem outros indicadores lá fora. Então, aproveitar o momento que o Brasil está vivendo aí, que Brasília está começando a entrar um pouco nos eixos em relação ao seu plenário, né? E aí vamos agora torcer para que o governo faça um bom papel, que a gente duvida ainda muito do governo, e que o STF também pare de colocar o dedo assim, porque o que a gente precisa é de uma economia tranquila. E acho que é isso que, essa é a notícia que a gente pode falar hoje, que hoje o Brasil amanheceu com uma calmaria e com viés positivo na Bolsa, né? Então, vamos continuar assim, espero que todos tenham uma ótima sexta-feira e um bom pregão. É isso. Obrigada, Marco. Te espero aqui segunda-feira de volta. Bom final de semana para você. Vou seguindo por aqui, gente. A gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta tem muito mais notícia de mercado aqui para todos vocês. Análise técnica fica aqui com a gente. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Lembrando, hein? 9h30 tem o Pio. Até já. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de realizações espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja oficial de carreira do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Militar de Engenharia. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em ime.ep.mil.br. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta e vamos seguindo por aqui, de olho no mercado, nas movimentações, né, no que vem de notícia, o que pode realmente, né, fazer preço nesse dia, nesse mercado. Deixa eu trazer aqui o dólar, para a gente fazer uma análise do dólar com o André Moraes, porque no final das contas a gente teve o dólar como o ativo, um dos mais atingidos nessa quinta-feira. Câmbio indo para cima de novo de 4,90 aí, André, com essas apostas de que pode sim prevalecer a versão mais hawkish aí do FONC.
e o que tende, claro, a acabar estabilizando aí essa equação do câmbio quando o Banco Central está ali a um passo de trazer um Copom, uma decisão de baixar um pouco mais a Selic. O dólar ainda pode voltar a operar abaixo dos 4,80 na tua análise gráfica aí, André? Pelo menos os últimos 4 dias foram de tendência de alta, né? Exatamente. Agora, eu gosto muito de simetria no gráfico, né? Então, eu acho que na semana passada a gente falava exatamente, nas 2 últimas semanas, dessa possibilidade de um pouco de correção, porque é normal, nada cai sem parar. Nem mesmo a ação mais fraca, nem mesmo o mercado mais fraco, você passa por correções. Então, o que a gente comentava, Débora, era que esta correção era exatamente do mesmo tamanho desta correção, que era uma correção de algo em torno de 8%, né? A gente até mediu isso aqui para mostrar. Agora, quando a gente, essa perna de queda e essa perna de queda estavam com o mesmo tamanho, portanto, era de se imaginar uma correção, porque depois de 8% de queda, você teve aqui uma correção da tendência de baixa, né? Aqui você teve uma correção da tendência de baixa. Em vários momentos você teve correção da tendência de baixa. E agora a gente está tendo uma correção da tendência de baixa. Até quando a gente olha nesse ponto, né, a gente percebe que entre máximo e mínimo a gente tem aqui uma alta de 4%, assim como esta correção foi de 4%, assim como esta correção foi de algo próximo a 4%. Então, uma vinda do dólar até aqui era exatamente algo de se esperar. E como a tendência de baixa, o que a gente espera a partir de agora, e que eu acho mais provável, porque é sempre mais provável continuar a tendência do que reverter a tendência, né? Tem muito mais força a ser gasta numa reversão do que numa continuação da tendência. O mercado sempre vai preferir gastar menos força. Então isso aqui é o mais provável, que a partir de agora, nesta região próxima a essas médias, entre essas 2 médias, o mercado caia, e se cair e for tendência de baixa, ele vai romper o fundo, 7,75. Portanto, a resposta é sim. Eu acho que tem target para o dólar vir aqui abaixo de 4,80. Agora, quando a gente fala em dólar, né? Dólar é o que acaba com reputação de todo mundo, porque é um bicho muito difícil de ser domado e de ser imaginado. Se por acaso, e aí eu vou trabalhar com si, tá? O que é menos provável acontecer, ele romper essas médias, aí abre caminho para uma subida mais forte aqui em 5,275. Repetindo, eu não acho isso mais provável. Para mim, o mais provável é ele bater cabeça e descer. Tanto é que em operações intraday, a gente vendeu ontem já o dólar quando ele deixou aqui em cima, né, esse sinal, que é um sinal que na análise técnica a gente desativar modo day trade. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Beleza, né? Então a gente está vendido já nesta condição, com stop aqui para cima, tá? Por conta desse padrão de candle num ponto de muita resistência. Então, para mim, o mais provável é que a partir de agora ele volte a cair, e inclusive a gente está lá com o pessoal que acompanha, com os nossos clientes, apostando nessa condição, tá? É isso, vamos acompanhando aí um pouco esse câmbio, né, de como que vai ser. A gente vai ainda depois conseguir visitar o Mickey ou não. Vamos esperar aí ao longo do dia. E André Moraes, com certeza a gente ainda vai voltar a falar muito por aqui desse danado, desse câmbio. Deixa eu trazer um outro papel aqui para a gente comentar um pouco, que é sobre Raizen. A Fitch reafirmou o rate BBB da empresa, mantendo uma perspectiva estável para a Raizen. Alex André, sempre quando a gente tem essas movimentações ali das agências de classificação de risco, isso acaba fazendo preço no papel de alguma forma, e daqui a pouco, claro, o André vai trazer essa análise aqui pra gente. Mas o que tem me chamado a atenção também nesses últimos dias, nesse setor, né, de óleo, gás e biocombustível, depois desse corte, desse novo, né, corte aí que foi anunciado pela Petrobras a gasolina, 2 cortes aí em menos de um mês, a gente começou a ver São Martinho, né, Raízen performando ali sempre nas quedas, porque isso faz, né, traz ali um pouco, cai um pouco ali a competitividade do etanol em relação à gasolina. Ainda tem também a questão do preço ali do açúcar, ou seja, qual que é a tua perspectiva para o setor, antes da gente trazer aí uma análise gráfica de Raízen para o André? Exatamente. A visão de uma agência de risco reafirmando, né, o range de uma companhia, acho que não traz nenhuma grande sinalização para o papel, porque ela reafirma, né, ela mantém. Se tivesse alguma mudança para cima quanto para baixo, dependendo da mudança, poderia até trazer algum estresse, mas seria mais na dívida do que no equity, tá? Apesar do equity também sofrer certa parte. Bom, em relação ao momento do setor, acho que é um momento, enfim, tem as suas dificuldades de curto prazo.
mas o que a gente vê é uma reconstrução, né? Principalmente em relação a preço, estava falando em relação a açúcar e a competitividade do etanol. Então, ou seja, se a gente olhar ali principalmente Jalles Machado, né, o que foi o último trimestre e o que pode ser o próximo, acho que tem uma grande diferença aí de resultado e o mercado sim vem colocando isso no preço. Se a gente olhar principalmente Raízen também, né, que é a maior do setor, o mercado já vem colocando isso na perspectiva, tá, Débora? Uhum. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesses papéis então, ô André. Enfim, tivemos quedas aí nos últimos dias de Raízen, né, a São Martinho também. Vamos lá dar uma olhadinha então, ver o que a gente pode ter aí de interessante, talvez. Não sei se você acompanha o setor, se você tem aí alguma análise já ou se tem acompanhado algum desses papéis, ô André. Muito, muito. Eu vou te falar uma coisa particular assim em relação à Raiz 4. Ela foi lançada no mercado há cerca de 2 anos, né? E eu nunca consegui comprar esse papel, porque a máxima histórica do papel é exatamente o dia do IPO, né? Do lançamento aqui, né? Então você tem aqui, a partir do lançamento, ela só caiu, né? Ela foi lá em agosto de 2021, que foi o teto do mercado, né? E aí o que eu comentava com os meus alunos é que, poxa, eu queria muito arrumar uma compra desse papel, só que ela só caía e, claro, a gente não vai brigar com isso. A gente conseguiu no rompimento dessa linha de tendência aqui, Débora e Alex, né? Eu achava esse ponto aqui muito bonito, um ativo que tinha alvo aqui em 4,53, ela até ultrapassou desse alvo e, portanto, eu consegui pela primeira vez achar um ponto de compra no papel. Pronto, tá? Nesta correção que ela está fazendo, eu acho esse o ponto ideal para voltar para cima e começar a subir. Então, a condição que eu gostaria de ver desse papel hoje é que ele abrisse com gap de baixa, tá? Que isso é uma sinalização forte no mercado e fizesse um candle aqui para cima. Você pode, tanto no fechamento do gap quanto na abertura de segunda-feira, caso o ativo romper a máxima, pensar numa compra. Eu tenho feito muitas operações como essa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Sinqia, tá? Sinqia, ela abriu, estava passando por uma correção, né, aqui, abriu em gap há 3 pregões atrás, tá? Quando fechou esse gap, a gente comprou aqui com stop aqui embaixo, né? Ou seja, abriu em gap, ganhou força em ativos que já estão fortes no diário, só passando por correção, eu enxergo ponto de compra. Então, Raiz é um desses ativos que, se abrir em gap, dá essa possibilidade, e mesmo se não abrir em gap, se ela precisar aí de uns 2, 3 pregões para fazer um pequeno pivô, eu espero para que no rompimento do topo desse pivô eu consiga fazer uma operação de compra. Então é um ativo que eu gosto bastante, e só falando de Jalles Machado, essa aqui eu tomei um stop, a gente comprou ela também no rompimento dessa linha de tendência aqui, na máxima, tá? Infelizmente ela voltou e eu acabei sendo estopado. Para baixo desse ponto, Débora, 8,42, ela se parece com os Minas, ou seja, ela está dentro de um caixote, né, dando para a gente um retorno de investimento ruim. Então, eu vou esperar novamente ela superar esse ponto para pensar em entrada novamente. Este ponto que eu falo é essa região aqui próxima a 8,50. Quer dizer, eu volto a gostar desse papel caso ele consiga superar 8,50 para ter a partir daí tendência, tá? É isso. Perfeito. A análise mais do que incrível, sempre contribuindo bastante aqui, viu, André? Mudando de setor, vamos ali para as papeleiras. A gente teve Klabin caindo bem aí nessa quinta-feira, inclusive, tá? A gente teve Klabin aqui, ó, Klabin 11,55%, depois Rani liderou perdas, mas em muitos momentos do pregão dessa quinta-feira, Klabin foi, né, a maior queda aí do setor. E isso, depois que a gente viu ali o Itaú BBA rebaixar a recomendação das ações da empresa para neutro, né, apontando a expectativa de desempenho limitado depois de uma forte valorização dos papéis no acumulado do ano. Para Suzano, o BBA reiterou a recomendação de compra, né, para a ação. Inclusive, se a gente der uma olhada aqui, ó, Suzano ficou numa queda de 0,76 no pregão dessa quinta-feira. Realmente, Klabin sentiu um pouco mais, aí, inclusive, em alguns momentos do pregão dessa quinta. Mas houve essa recomendação aí do BBA em relação ao setor. Alex, será que o dólar também pode acabar, né, interferindo um pouco aí esses papéis das companhias nos próximos, né, pelo menos no curto prazo, Alex, na tua opinião? Sim, no trimestre sim, tá? Porque se a gente comparar, fazer uma base comparativa, né, da Petax trimestral comparado ao último trimestre, né, comparado ao ano passado, só desse fator a gente pode ver alguma possível mudança de resultado. Mas depende muito de volume, né, dessas companhias e também em relação a preços praticados, mas sim, o câmbio é um fator sim decisivo para as empresas exportadoras
mas eu não vejo um impacto gigante, né? Ou seja, um impacto... A gente pode ver um impacto contábil, tá, Débora? Mas não um impacto caixa nesse sentido, de forma tão substancial, assim, que possa trazer uma grande preocupação, tá? Eu acho que olhando outras empresas, por exemplo, as empresas de petróleo, também é o mesmo racional, ou seja, o petróleo agora nos 70, próximos 80 dólares agora. Lembrando que ano passado a gente estava praticando preço de petróleo na casa de 80, 90 dólares, até um pouco acima disso. Então, ou seja, dependendo disso também, os preços praticados, mas as companhias ao mesmo tempo, pelo menos as juniors, né, estão apresentando um crescimento de produção. Então isso compensa também por outro lado. Agora, por exemplo, esse 3R, né, que divulgou agora, né, enfim, recentemente, ontem, né, a questão aí de aumento de produção, né, entrando no Potiguar e melhorando outros campos. Então isso é um fator aí mais atualizado possível que possa se mostrar aí nos próximos trimestres, que as companhias tendem a mostrar resultados crescentes. É isso aí. Vamos lá dar uma olhadinha então em Klabin, trazer essa análise aí do Super André Moraes aqui com a gente. Pelo menos, de acordo com o Itaú BBA, a recomendação é neutra, hein, André? Quero a sua recomendação agora aqui também. Bom, a recomendação do fundamentalista é muito diferente da minha, mas neste caso, tanto em Suzano quanto em Klabin, a gente vai concordar. Para mim é neutro porque, primeiro, Klabin tem tendência, né? Ela já rompeu essa linha de tendência e está descansando aqui em cima. Mas um dos sinais que eu observo muito é força no médio prazo, que é o gráfico diário, e força no curto prazo, que é o gráfico de 60. Então, vindo aqui no gráfico de 60, Klabin furou esse fundo do gráfico de 60 ontem, né? Então, eu quero muito o setor, eu gosto do setor. Esse setor, quando começa a caminhar tanto para cima quanto para baixo, geralmente faz tendências longas, né? É muito parecido com commodity, até porque o que ela faz é vender commodity, né? Muito parecido com milho, com boi, segue tendência por muito tempo. E eu, já há uns 2 meses, estou atrás desse setor, porque eu acho que está na hora deles entrarem em tendência de alta. A gente já teve comprado em Klabin, fez uma boa operação, mas agora, por conta dessa falta de força no curto prazo, eu estou do olho em Suzano. E aí, eu acho que Suzano teve uma recomendação elevada, né? Então, eu estou concordando. Por quê? Porque Suzano agora, no pregão de ontem, no curtíssimo prazo, ela não rompeu o fundo. Então fica mais fácil de olhar para o gráfico diário e falar, cara, o que eu não tenho é essa perna vermelha aqui ainda. Se eu tiver, ou seja, se Suzano a partir de agora ganhar força, cara, é muito fácil para mim pensar em compra aqui em 45,56, admitir que eu errei caso caia abaixo de 43,76, portanto esse é o stop, e aí eu faria uma saída parcial em 47,30 e uma saída final em 51. Então, para mim, se Suzano subir um pouquinho e chegar a 45,50, a gente também tem compra nela com aqueles alvos que eu falei anteriormente. Débora. Tá aí, recadinho dado. Deixa eu só atualizar aqui o pessoal, né, de como que a gente está lá no pré-mercado americano. Hoje é um dia, né, decisivo para lá. A gente tem um dado importante que desde o início da semana é realmente a grande expectativa, que é pelo deve ser divulgado já às 9h30 da manhã. Nasdaq futuro aqui caindo 0,15, S&P 500 futuro 0,09 de queda, Dow Jones futuro caindo 0,01, ou seja, em S&P 500 Dow Jones futuro a gente sente ali que realmente existe um clima, um compasso de espera dos investidores. Né, o setor de tecnologia que sente um pouco mais agora nesse momento. E aí lá na Europa, a gente tem FTSE no Reino Unido caindo 0,32. CAC na França, DAX sobe mesmo aí, né, com o Banco Central já trazendo, né, falas que demonstram que realmente por lá deve-se continuar o aumento dos juros. Isso parece já estar muito mais precificado na situação. Né, em relação ao EWZ, que é o índice da Bolsa Brasileira lá fora, nesse pré-mercado americano sobe 0,61%, tá? Continuando por aqui, aí eu mudo agora novamente de setor, gente, mas para falar sobre Eletrobras. A Eletrobras informou nessa manhã que iniciou a estruturação para o lançamento do processo de venda do portfólio de térmicas de gás do grupo Eletrobras. Esse movimento inicial tem como objetivo atingir o plano de descarbonização em relação, né, à emissão ali zero do grupo, a simplificação da estrutura societária e também a reestruturação do portfólio de ativos, fortalecendo os objetivos ambientais e sociais, pelo menos é o que diz a companhia no comunicado que foi divulgado agora pela manhã, que eu trago aqui para vocês. A empresa destaca que o desinvestimento efetivo dependerá de anuências cabíveis, incluindo contrapartes, credores e órgãos reguladores, eventuais reestruturações societárias, e também vai passar pelo rito de aprovação de acordo pela governança interna, né, da Eletrobras. Às vezes esses processos ali de desinvestimento ali realmente acaba favorecendo a companhia, ou seja, traz aí uma reestruturação, a gente pode dizer assim, Alex?
Com certeza, Débora. Eu vejo que isso sim pode trazer uma melhora, tá, de certa parte. Mas, enfim, eu particularmente eu fico acompanhando, tá, Débora? Realmente eu tenho assim, um pouco de uma opinião assim que realmente a companhia ela tende a mostrar desde então, né, dos últimos trimestres, mas ainda tem alguns entraves, tá? Eu não vejo aí como uma facilidade tão grande para a companhia trazer uma virada de chave, mas acho que é um passo importante, Débora. E aí é importante a gente também observar, né, Alex? E aí eu acho que o André Moraes, na análise dele, pode trazer isso muito claramente para a gente, né? A Eletrobras foi um papel ali que houve, né, naquele momento de privatização, houve abertura ali para investidores acabarem investindo, entrando no papel com a FGTS. Só que depois disso houve uma desvalorização muito grande, né, do Exatamente, papel. Ou seja, quem entrou ali naquele momento ainda está carregando um prejuízo até agora, né, André Moraes? Ou seja, ainda fica uma cautela, na tua opinião, ou você acha que a gente já começou a reverter essa tendência ali da companhia, André? Bom, primeiro eu fui um dos que pegou parte do FGTS e transformou em Eletrobras. Espero que, claro que no curto prazo tem movimentação de mercado e dinheiro de longo prazo, a perspectiva de longo prazo. Espero que ela suba bastante nos próximos 20 anos para quando eu me aposentar, usar desse dinheiro para viver. Mas vamos lá. Agora, no gráfico diário ela já reverteu tendência, né? Agora, eu olho as duas, tanto a LET 6 quanto a LET 3, porque é raro ações ON e PN ter a mesma liquidez. No caso delas a liquidez é muito parecida. O que eu percebi? A LET 6 ela já reverteu tendência há muito mais tempo, né? Porque ela já está acima dessas 3 médias há mais tempo. Inclusive foi possível fazer uma compra. Enquanto a LET 3 está fazendo essa reversão agora que ela passou para cima dessas 3 médias. E lateralizou. Olha só, eu adoro esse tipo de condição que a gente tem aqui, que é eu reverti tendência, só que agora eu preciso repensar, ver exatamente quais são os próximos passos, organizar os compradores novamente para tentar subir e dar mais um passo a caminho do próximo topo, por exemplo, 42,90. Então, neste momento, eu gosto mais da LET 3, tá certo? Que passa por maiores dificuldades, porque ainda tem alguma dúvida em relação a essas ações ON, com o governo federal querendo fazer alguma outra mudança, até natural que ela fique um pouco mais para trás, mas o que o gráfico me mostra é que está próximo disso se resolver. E acima desses 40 e 50, eu gosto desse ativo para compra, com stop abaixo de 38 e 23, parcial em 42,70 e uma saída final em 47,15. Então é um ativo que eu estou de olho, estou acompanhando. É isso, ótimo, Débora. Recado dado, até... E é bom ainda mais para dar essa percepção para o investidor, porque você, como você mesmo disse, né, realmente entrou nesse momento também, né, ou seja, melhor do que ninguém para falar com muita propriedade sobre isso. Boa, viu, André? Alex, eu estou vendo aqui que a Direcional está informando que fundos de investimentos ficaram com mais de 61% das ações do follow-on da companhia, tá? Eles foram os principais investidores na oferta subsequente de ação da Direcional Engenharia. Avisou que no fechamento da operação que foi divulgado pela empresa, né, os fundos ficaram então com 61,8% das ações ofertadas e acabou que nessa oferta aí a Direcional levantou 428 milhões de reais, pouco mais do que isso, quase 429, com ações precificadas em R$ 18,25. A Direcional está aqui, ó, teve uma queda ontem de 1,97%, fechou a 18,88, um pouquinho acima ali da precificação desse follow-on. Qual que é o recado que fica, Alex, para o investidor pessoa física, quando tem assim fundos de investimento realmente, né, se posicionando na companhia? Débora, quando a gente observa um fundo de investimento, né, enfim, que tem posicionamento na companhia, mesmo através de uma oferta pública ou até mesmo comprando os papéis, a leitura clássica que o mercado enxerga é que o papel, enfim, ele enxerga que o papel não vai apreciar somente 10, 15, 20%, vai embora, né? É diferente. Ele está olhando uma visão de médio e longo prazo, ele quer ganhar 50%, 100%, 200% no papel nos próximos anos. Então não faz sentido um fundo entrar para ganhar 10% e sair. Até porque tem a questão de liquidez, né? Ou seja, depende do tamanho da companhia. Petrobras e Vale não faz tanto sentido. Mas algumas teses, por exemplo, de small caps, a liquidez, o cara vai ter que sair em 10, 15 dias vendendo papel. Senão vai jogar o preço para o papel muito, né, para baixo, como nós vimos nas últimas janelas. Teve um estresse de mercado tão grande que os fundos tiveram resgates e tiveram que vender a qualquer preço e vender rápido. E jogaram os preços ativos muito baixos. Então agora, com a volta dos fundos, o que está acontecendo? Acho que esses setores, por exemplo, construção civil, entra numa conjuntura. Olha, quais são os papéis que podem apreciar com a queda de juros?
construção pode ser um deles, e eles estão olhando um horizonte, né, um âmbito de tempo muito maior que o investidor pessoa física tradicional. É uma filosofia de investimento diferente, mas que aguenta um pouco mais de volatilidade, né? Mas vai depender muito desse punch do mercado, se realmente vai ter resgate ou não, que vai determinar se ele vai conseguir carregar a posição. Mas seria um pouco mais desse olhar do investidor institucional. E todas as empresas gostam do investidor institucional, né? Que é um investidor de longo prazo, né? Assim como, por exemplo, os family offices também, né? O investidor de varejo aí vai depender muito de cada um, né? Mas normalmente tem aquela visão, né? Que o investidor de varejo não é um passivo, quando a gente olha na visão de fundo, né? Principalmente quando a gente olha, por exemplo, plataformas, que seja ali um investidor de longo prazo. Mas, enfim, as filosofias diferentes, Débora, mas fundos têm um viés um pouco mais longevo. Vamos trazer uma análise aí de direcional, o André Moraes. Você tem acompanhado o setor imobiliário, André? Existe aquela perspectiva, né, de que com redução dos juros a gente também já consiga ver um ciclo aí mais positivo para algumas companhias? Se você também tiver algum outro papel que você do setor esteja acompanhando, já traz aí um call para a gente. Legal. Eu gosto muito do setor, Débora, talvez seja o que eu acompanho mais de perto. Enfim, no final das contas, eu sou engenheiro civil, sempre, desde que me formei, fiz casa para vender, uma coisa que eu gosto de fazer, estou sempre com a obra, né? Eu sempre tenho uma dor de cabeça, né? Porque não tem nada que dá dor mais de cabeça do que obra. E direcional, nesse último ciclo de alta, de recuperação, na verdade, do setor, foi a que melhor se aproveitou disso. Tanto é que ela veio lá atrás, né, em junho do ano passado, há um ano atrás, de uma queda forte, e na subida cravou o topo histórico aqui e agora há pouco rompeu o topo histórico. Ou seja, enquanto a gente tem vários setores ainda lutando para devolver as perdas do ano passado, isso aqui está lá perto do topo histórico, ou seja, do setor e talvez aí uma das 10 do mercado das que eu acompanho que estão mais fortes, tá? Então, não dá para deixar de olhar, porque, claro, em tendência você quer comprar o que está mais forte. Neste momento ela passando por uma correção, e aí sempre que tem essas questões ligadas a follow-on, é natural que aconteça isso, existe uma pressão natural para trazer o preço um pouco mais para baixo, para que o cara que deseja entrar no follow-on possa comprar também por um preço mais baixo. Isso é uma coisa natural e é muito comum que aconteça, tá? Resolvido, definido o preço desse follow-on, aí fica de novo solto o papel para poder andar. E aqui para cima, né, eu só gosto de esperar sempre o pivô, que para mim é a confirmação de que vamos voltar a subir, né? A gente pode ter ponto de entrada no papel a R$19,90 e um stop aqui a R$18,36. Agora, o setor tem muitos ativos muito bonitos e neste momento eu até prefiro outros ativos, né? Eu vou dar só um exemplo aqui, que é exatamente Cyrela. Um ativo que também já se recuperou muito bem, um ativo que tem uma liquidez fantástica, um ativo que ainda não superou o topo histórico, né? O topo histórico do papel é 28,75, ela está aí no meio do caminho ainda entre a recuperação da queda e chegar no topo histórico. E neste momento, né, a Cyrela, perto da região de médias móveis, passa por um processo aqui de 20 pregões meio lateral. Ela conseguindo resolver essa lateralização, eu acho que é um papel a se observar. Quer dizer, o Ibovespa conseguiu romper 121 mil pontos, ele abre caminho para o topo histórico. Cyrela, acima de 20,50, ainda tem um ponto de dificuldade aqui em 22,20, mas passado isso, abre caminho lá para o topo histórico em 28,75. Então, do setor, tem muita coisa bonita, e neste momento, assim, até porque a gente, na minha carteira, a gente já está em cure, né, um papel que a gente pegou quando ela entrou em tendência, né, saiu dessa lateralização, e o segundo papel que neste momento eu estou olhando para entrar para a carteira é exatamente Cyrela, é um papel bem bonito, tá? É o que eu mais gosto neste momento do setor. Débora. Pessoal que está esperto aí, nos acompanhando, papel e caneta na mão, hein, gente? Ótimos calls aí pro pessoal. Ó, daqui a pouquinho a gente tem início da operação do índice futuro do Ibovespa e o André Moraes vai trazer também aqui logo essa abertura pra gente, né, com análise ali da movimentação do início de operação dessa sexta-feira, é daqui a pouquinho depois do intervalo. Antes, só deixa eu trazer aqui um recadinho para vocês. A gente teve aí o Haddad concedendo, né, uma entrevista rapidinho ali logo na saída, na porta do Ministério. Ele falou com alguns jornalistas, disse que esperava que já esperava essa votação expressiva para a reforma tributária, que só extremistas, segundo Haddad, se opuseram, mas que isso não foi suficiente aí para poder brecar a reforma, que a arrecadação centralizada é muito mais automática e não tem grandes deliberações. Ele ligou para a Lira, disse que ele foi a grande liderança e que teve papel extraordinário na reforma tributária. Sobre o marco fiscal, ele disse que não sabe se vai dar tempo de aprovar ainda hoje.
Haddad, que inclusive daqui a pouco tem um encontro aí com o presidente Lula, mas a agenda e as pautas ainda não foram detalhadas, gente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, como eu falei, início da operação do índice futuro, dólar futuro também, mercados lá fora, expectativa pelo payroll. É logo mais, não sai daí que a gente volta já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta, daqui a pouquinho começa a operação aqui do índice futuro, mas antes, André Moraes, a gente para o início da operação aqui dos futuros no Brasil, deixa eu trazer a informação aqui de 3R, o Alex André até comentou rapidamente aqui quando a gente estava falando de Klabin. O que acontece, gente? Vou trazer mais detalhes aqui, até para poder a gente ter uma análise técnica completa aqui do André Moraes. A 3R Petróleo informou, né, que em junho desse ano a produção média diária consolidada dos 8 polos, né, que opera totalizou 45.515 barris de óleo equivalente, o que representa um aumento de 64,4% em relação ao mês de maio. Já um montante referente aos campos exclusivos, a 3R atingiu uma média diária de mais de 37 mil barris por dia, avanço de 68,1% na comparação com o mês anterior, né? A gente teve ontem aqui, queda no setor inteiro, né? 3R inclusive caiu até PRIO. E por que eu falo de PRIO? Porque PRIO também houve aí aumento de produção sendo, né, reportado essa semana, e a gente vem com 3R aqui trazendo essa notícia, né, Alex? Você já tinha falado ali rapidamente, mas talvez seja um papel para se deixar também em atenção para essa sexta-feira, né? Exatamente. Quando a gente olha ali, né, principalmente pelo cluster de Recôncavo, né, e Peroá, a gente vê uma queda, mas o cluster realmente de Potiguar tem mostrado um crescimento muito forte, claro, depois da incorporação. Sim. E também Macau, né, que é um outro campo também importante. E o Polo Papa-Terra, depois ali que teve uma paralisação em maio, agora já começa a voltar a produzir. Então, no conglomerado, no agregado, a companhia vem crescendo produção, vem crescendo forte.
E a tendência é essa, né? Ou seja, crescer cada vez mais, entregar resultados, assim como a própria PetroRio, né, que tem uma perspectiva aí de 140 mil barris para o ano que vem com a entrada de Yahoo. Claro que PetroRio é muito maior do que a 3R, mas a 3R tinha aquela discussão, né? Mas por que levantou capital? Tem algum problema no balanço que a gente não está vendo? Vamos esperar a divulgação do segundo trimestre, o operacional não está entregando a mesma velocidade que a gente esperava e agora parece que está começando a colocar as coisas nos eixos e vamos ver se o mercado já começa a pagar o preço aí devido a 3R. Quando eu falo devido em relação a fundamento, né? Ou seja, o papel realmente ele não tem reagido. Isso é até uma provocação legal para o André Moraes aqui, legal que ele está aqui com a gente, porque na nossa visão de fundamentalista a gente enxerga o papel barato, mas tem algumas razões, porque o papel não andou. Na visão fundamentalista, o papel ainda não entregou, agora sim esse comunicado do mercado mostra que está começando a entregar novamente a produção. Mas o mercado tinha muita dúvida em relação àquela subscrição que foi no valor muito abaixo de tela, que foi a 24,45. Então o papel começou a reagir ontem, agora o petróleo ali na casa de 76, 77 dólares o barril, próximos 80. Vamos ver se realmente o mercado vai começar a comprar crescimento de preço da 3R. Mas eu queria saber a opinião também do André Moraes. Vamos lá, eu concordo contigo que é um gráfico que não tá na hora. Mas é muito parecido com o que a gente já falou aqui de Usiminas, né? Se você observar, ele está tão lateral quanto está o gráfico de Usiminas. Agora, está muito bem delineado qual é o ponto que passa esse ativo ficar interessante. Para mim é fechando um candle acima de 33,60. Olha só quantas vezes, e aí a gente pode até colocar mais uma seta aqui, né? Porque aqui é a mesma coisa. Ele até conseguiu superar, mas sempre fechando abaixo dessa região. 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, para não voltar muito do tempo, vamos parar por aqui, mas tem até como voltar mais, 8 vezes, né? A gente tem esse papel encontrando dificuldade nessa região, ou seja, vale a pena? Para mim, vale a pena no dia que fechar um pregão e esse papel fechar acima dessa região, ou seja, o que os vendedores fizeram para tentar segurar o papel neste ponto já não deu mais certo. Os compradores terminaram o dia num ponto importante, conseguindo derrubar aí a barreira que os vendedores montaram. A partir daí eu enxergo uma possibilidade de compra no papel. Assim como enxergo aqui embaixo um ponto de suporte importante, porque se a gente tira o zoom, pelo menos em 3 ocasiões, cada vez que chega aqui, o mercado perde força vendedora e ganha força compradora. Então, a compra pode ser feita aqui para surfar a tendência a partir daí, ou aqui para você tentar trazer para a parte de cima da consolidação esse ativo, tá? Mas aqui nesse miolo eu ficaria de fora do papel. Eu acho que realmente esse papel não faz muito sentido nessa região. E aí você falou de Prio 3 e, cara, eu ainda gosto muito de Petrobras, tá? Mais uma vez, nessa região em que ela está, tendo gap, fazendo pivô, do setor ainda que mais me chama a atenção, eu acho que está mais próxima de fazer uma outra perna de alta. Se vier uma nova perna de alta de mercado, eu acho que Petrobras aqui tem uma melhor condição de surfar, então eu estou com olho total nela aqui para ver se a gente consegue pegar uma boa operação. É isso aí, Débora. Uhum. Qual que está o teu alvo aí para Petri 4, André? Então, eu ainda não tenho bem definido o ponto de entrada, mas provavelmente a gente vai pensar em uma arquitetura de entrada a partir desses 36,60. E caso isso aconteça, o meu alvo para a Petrobras ficaria na casa dos R$36. É onde eu enxergo uma impulsão suficiente, né, a partir desse ponto, para que a gente consiga aí, sair bem do papel, tá? Um pouco menos do que Petrobras subiu na perna anterior de alta, inclusive. Perfeito. André, temos aí então o início da operação do Infut. Vamos dar uma olhadinha? 0,45 de alta agora para o índice futuro do Bovespa, começando o dia aí 119.675 pontos. Antes da divulgação do payroll, ainda pode ter aqui, né, repercussão de aprovação aí de reforma. A gente tem no dólar futuro, olha só, uma queda de 0,12, moeda americana a 4,93 nesse momento, nesses primeiros, né, minutinhos. Mas lembrando, 9h30 da manhã, falta pouco aí para a divulgação desse payroll, né? Então a gente precisa esperar para ver, porque tudo pode, né, dar uma boa azedada, mas por enquanto a abertura vindo numa alta de 0,39 agora, né, o André? É isso aí, quer dizer, o quanto a reforma da Previdência é importante para o mercado, a gente já sabe, 0,40% positiva, né? É claro que tem outros fatores aí que envolvidas nessa abertura, né? Mas o mercado já botando parcialmente no preço, né?
Agora, eu entendo essa região aqui do índice como um ponto de muita resistência. Não fosse o payroll, eu estaria pensando em venda do índice por aqui, né, onde ele está, tá? E aí a gente está falando de operações bem curtas, tá, Débora? Para uma vinda aqui nessa região, que aí é um ponto de suporte para operações day trade. Mas em dias de payroll, a duras penas, né, tomando muito stop, portanto, eu percebi que nada faz muito sentido até, sei lá, depois 5, 10 minutos do payroll. Então, aqui eu só observo. Eu sei que esse ponto é um ponto de resistência muito difícil e não faria nada no mercado até as 9h30, só começaria a olhar mercado lá para as 9h45, 9h40, que é quando ele provavelmente fica mais direcional, tá? Se você quiser, eu já posso falar do dólar também, que ele está aqui na minha tela. Por favor, pode falar? Por favor, já traz aí esse início, pode. Então vamos lá, tá? O dólar, ao contrário do índice, abriu com queda e está num ponto de suporte, né? Que é exatamente esse fundo anterior que ele deixou. Se ele vier para baixo a partir desse ponto, 4.903 seria o ponto de suporte que vem após. Como vocês sabem, eu mostrei, a gente está lá com indicação de venda no dólar, então eu estou torcendo para que esse movimento aconteça. Para cima, o stop precisa estar acima aqui dessa região de 4.974, para quem pensa num prazo maior, e 4.945 para quem está fazendo day trade. Porém, pelo mesmo motivo, hoje eu não iniciaria nada no dólar neste momento. Eu esperaria o payroll, porque o dólar costuma fazer aquele dente de serra e estopar e dar prejuízo tanto para o cara que está comprado quanto para o cara que está vendido antes de assumir uma direção. Então, eu aqui escolheria ficar bem sossegado de fora, vai tomar um café, vai comer um pão e volta 9h30 para ver o resultado do payroll e abre o home broker às 9h40, abre o gráfico aí da Nelogic às 9h40 para começar a pensar em operação. É isso aí, Débora. Vai comer um pão e tomar o café, foi ótimo, hein, André? Você já tomou café? Eu tô achando que você não tomou café da manhã ainda, hein? André, deixa eu trazer as informações para Deixa eu trazer aqui as informações para o pessoal que está nos acompanhando, gente. O IGPDI, que foi divulgado ainda há pouco, o Índice Geral de Preços, teve uma disponibilidade, né, caiu em 1,45% em junho. No mês anterior, a taxa havia sido, né, de uma queda de 2,33%, e com esse resultado, o índice acabou acumulando uma variação de uma queda de 4,96% no ano e de 7,44% em 12 meses. O índice de preço ao produtor amplo, o IPA, caiu 2,13%. Né, e o índice de preço ao consumidor caiu 0,10% em junho, depois de ter variado 0,8% em maio, tá? Informações que saem agora de dados importantes que também estavam aí previstos para poder serem divulgados na agenda do dia, tá? E também saiu, né, nessa sexta-feira, no Diário Oficial da União, a publicação da nomeação do Gabriel Galípolo e do Ailton de Aquino para a diretoria do Banco Central. Eles que foram aprovados ali no Senado, o Galípolo assume a diretoria da política monetária e Aquino, né, de fiscalização. Os dois tiveram os nomes aprovados pela sabatina no Senado e os dois devem já participar da próxima reunião, inclusive do Copom, prevista aí para acontecer, né, e que tem ali uma expectativa, né, de cortes por boa parte, pelo menos, do mercado, é o que a gente tem até o momento, tá? Até esse momento, por enquanto. Aí, voltando a falar um pouco mais sobre mercado, gente, eu tô dando uma olhada aqui em outro papel que Energisa, deixa eu até trazer aqui o recadinho que eu tinha pro pessoal que eu tava, né, de olho, foi um dos papéis ali no volume de negociação que acabaram ficando em destaque. O Conselho de Administração da Energisa aprovou a primeira emissão de notas comerciais em série única, valor de mais de 1 bilhão, e os recursos líquidos serão destinados ao reforço de caixa para gestão ordinária dos negócios, segundo a companhia. Energisa que ficou aqui, deixa eu trazer no volume de negociação o quadro que a gente vai ficar mais fácil de dar uma olhada. Ficou aqui, ó, né, no destaque de volume, pelo menos, de negociação. Teve notícia de MRV, que a gente viu, e aí a gente teve também Energisa trazendo essa movimentação, só para poder vocês ficarem de olho. Mas eu quero mesmo análise sua, viu, ô André, é dos papéis que ficaram no destaque de queda dessa quinta-feira. A gente já veio analisando esse setor, que é o setor de aéreas. E por que eu quero que você traga esse olhar agora? A gente teve uma queda e eu quero entender se agora a gente começa a ver uma realização do setor. É claro,
né, que tem ainda uma série de fatores, de notícias que seriam, né, positivas ali para o setor, a redução de impostos, também incentivo ali, né, em relação a isso, queda do querosene de aviação, tem aplicativo aí do governo que vai também poder favorecer de alguma forma ali, colocar em evidência as companhias, que vai beneficiar ali passagens aéreas, queda do preço de passagem aérea, ou seja, tem muita coisa que pode trazer essa sinalização. O dólar também estava operando no patamar ali mais baixo, voltou a subir um pouco. E aí ontem a gente viu tanto Gol como também Azul, depois até que foram divulgados alguns dados ali da companhia, né, principalmente em relação à demanda. A gente teve aqui, ó, a Gol caindo 9,78%, caiu bastante, né, nesse pregão de quinta-feira. Porém, ainda acumula alta no ano. Qual que é o teu cenário agora aqui para esse gráfico das aéreas nesse momento, André? Ótimo. Eu vou começar olhando o Gol 4, tá? Que teve uma subida muito bonita, né? Ela conseguiu, rompendo essa linha de tendência aqui, né? Que era uma linha de tendência muito longa, que tinha muitos toques, que casava também com a média móvel de 72 do gráfico semanal, uma subida muito forte, né? Então, a partir desse rompimento, a gente teve uma subida aí do papel de 29%, 30%. E aí, cara, na análise técnica, uma coisa que a gente prega sempre é que não se compra longe das médias, né? É natural que em algum momento o mercado perca força para voltar na média. A gente aposta na média para tudo que a gente vai fazer na vida, até na hora que a gente decide sair de casa para ir para o trabalho, para chegar a tempo de a gente se organizar e, por exemplo, apresentar o programa. Então, não tem por que a gente apostar no mercado longe das médias. Portanto, eu talvez não consiga explicar por que uma queda tão grande, mas eu consigo te dizer que aqui eu prefiro muito mais comprar o papel do que lá afastado da média. Portanto, é a mesma coisa que eu comentei agora há pouco. Isso aqui abriu com gap de baixa, tomara que aconteça, fechou o gap, eu sou comprador de Gol, tá? E mais ainda, em Azul, ela subiu um pouco menos na última perna, eu gosto até mais dela. Na terça-feira a gente falou de compra dela, se ela por acaso conseguisse superar os 22 e 24. Ela até fez isso, mas às 10 da manhã, né? Então, como eu já expliquei, tudo que eu falo aqui, pessoal, não precisa esperar candle fechar, só precisa ser depois das 11. Primeira hora de mercado é uma hora que tem pouca liquidez, que quem faz os rompimentos não tem experiência, né? Então, depois das 11, né? Se a Azul conseguir superar essa região de 22 e 24, para mim também tem compra. E mais ainda, tá? Abriu com gap de baixa e fechou gap, para mim também tem compra e uma possibilidade de compra em Azul. Então, eu prefiro, Débora, muito mais comprar nesses níveis depois dessa correção do que afastado das médias. Portanto, tanto o Gol quanto o Azul estão aqui no meu caderno anotadas para que, se essa força vendedora se for e entrar uma força compradora, virar opção de compra para esse momento, tá? É isso aí, Débora. Perfeito. Recadinho dado. Estou de olho aqui, gente. O índice futuro ainda sobe 0,29%, 119.490. A queda do dólar futuro agora aqui é de 0,05 a 4,93. Lá fora permanece a mesma tendência que a gente já vinha acompanhando. Dow Jones futuro caindo 0,05, S&P 500 futuro 0,11. Nasdaq futuro caindo 0,16, não mudou o cenário. Em relação às commodities, o petróleo Brent e o WTI estão virando aqui para uma queda, subiu um pouco depois dessa questão, né, também dos estoques de petróleo. E aí a gente está vendo aqui eles devolvendo parte aí desses ganhos que a gente estava acompanhando até há pouco, tá? O Brent no 0 a 0 agora está com um barril a $76,55, WTI está com $71,84 o barril do petróleo nesse momento. E na Europa, somente Futs está caindo 0,39, DAX sobe ainda, CAC na França também ainda segue em alta por aqui. Alex André, vamos lá, seu comentário aqui para o pessoal, seu recado final aqui, sexta-feira, tem pelo ainda para poder, né, vir aí pela frente, mas o que você diz aí para o investidor para deixar no radar e principalmente, né, se tem algum setor que você acredita que pode ser aí, pode travar talvez depois das notícias do cenário, né, local? Eu tô junto aí com o André Moraes, também setor de construção, né? Enfim, nós temos algumas preferências. Cury, como o próprio André falou, a gente gosta bastante. Moura do B, Mitre, alguns papéis desse setor. Também tem outros setores também que a gente gosta, né? Principalmente com essa queda de juros aí, tecnologia. Varejo, a gente está um pouco cético ainda com esse trimestre, tá? Com juros ainda vão continuar altos nesse segundo tri. Terceiro tri, a gente não sabe se vai ter uma virada de chave tão grande, então a gente está um pouco mais cauteloso para o varejo. Mas para outros setores, por exemplo, a educação,
Ânima acaba sendo uma das nossas preferências lá da Sarivest também. Então a gente acaba aí tendo um viés mais positivo para o Brasil em ciclo local. Olhando para as commodities, né, a gente gosta bastante tanto de Vale, né, Petrobras, como o André falou, né, Petrobras a gente fica um pouco dividido ainda, né, aí depende muito aí de cada um. Mas a gente prefere 3R e PetroRio, tá, Débora? Pra gente não ficar em cima do muro, a gente sempre teve essa preferência pelas duas. Petrobras a gente fica um pouco mais tático, né? A gente não tem aí um viés mais de longo prazo, mas sim, a companhia tem surpreendido positivamente. Eu nem vou falar sobre o cenário, né? Que o cenário vai ter que esperar daqui a 15 minutos do payroll, né? Então o payroll que deve mudar ou não, né? Deve trazer uma perspectiva aí. Mas eu concordo, né, Débora? Quando a gente está vendo aqui no futuro, essa reforma tributária deve trazer mais um gatilho positivo para o Brasil e todos esses ativos que eu falei, né, de mais locais, né, realmente que podem trazer aí com esse, não só o corte de juros, mas agora as reformas, né, a reforma tributária trazendo mais um ensejo positivo para a gente aí, o Bovespa, quem sabe aí superando aí novamente aí os 120, 130 mil pontos, vamos ver, né? Isso aí. Tem que ser otimista. Vamos lá, vamos acompanhando. Logo mais, né, tem a abertura do índice, eu vou trazer também ao vivo para o pessoal. Obrigada, Alex, te espero aqui segunda-feira, cediu com a gente. Obrigado. Obrigado, André, um abração. Obrigada mesmo. E aí, eu vou continuando por aqui, viu, o André Moraes, eu vou continuando aqui contigo, inclusive, para poder a gente trazer aqui mais algumas análises, porque eu vi recomendação do Itaú BBA saindo aqui, né, eles trouxeram a recomendação neutra, mantiveram, na verdade, a recomendação neutra para Ambev. É um papel que a gente até, inclusive, fala pouco, mas me chama aqui a atenção. O banco diz que espera que a empresa reporte desempenho de cerveja sem intercorrência no segundo TRI, devido à base de comparação difícil de 2022. Operações internacionais parecem estar aquém aí das expectativas iniciais. Com todo aquele imbróglio de Americanas, a Ambev chegou em alguns momentos, né, a ter um holofote ali por causa da questão, né, dos donos ali, enfim, mas no final das contas, o que você estaria de análise aí de Ambev? Papel que não é tão óbvio assim, mas é bom a gente trazer umas análises para poder trazer algo que esteja ali um pouco fora também do radar, né, o André? Não, com certeza. Bom, deixa eu explicar por que Ambev a gente fala menos, né? Porque exatamente a Ambev, nos últimos 10 anos, não foi para lugar nenhum. Se eu fosse um lançador de opções, ou seja, se eu fizesse lançamento coberto, eu falaria de Ambev de manhã, de tarde e de noite, porque como ela não vai para lugar nenhum nos últimos 10 anos, né, então você pega aqui, ó, esse gráfico é um gráfico semanal. De 2013 para frente, o que ela fez? De vez em quando até subiu um pouco, caiu um pouco, mas permaneceu na mesma região. Então, para quem está lançando opções, cara, isso aqui é o mundo ideal. Agora, para quem gosta de tendência, tudo que você não quer é o ativo que você escolheu ficando de lado. É o que a Ambev faz, né? Então, é aquela forma do retorno de investimento, né? Se não tem mudança de preço significativa e se leva muito tempo para mudar, o retorno de investimento é ruim. É o que eu vejo exatamente para a Ambev, um ativo sem tendência e que só fica interessante, no meu entendimento, para a compra, acima no rompimento desse triângulo aqui. Deixa eu até tirar aqui, Débora, colocar aqui num gráfico semanal, né? A gente tem uma linha de tendência de baixa e uma linha de tendência de alta. Isso forma, se a gente fechar essa ponta aqui, ó, né? Exatamente um triângulo. Para onde ele romper, pode ser que venha uma pernada muito grande. Ou seja, se romper para cima, a gente começa a pensar em compra, desde que tenha um stop, tá? Mas no meio dessa consolidação, isso aqui é muito difícil da gente conseguir boas operações, assim, é uma coleção de stops em cima de stops, porque ele, quando parece que vai subir, cai, quando parece que vai cair, sobe. Realmente é um papel que raramente fica em tendência, muito difícil de operar, viu, Débora? Perfeito. André, eu vou me despedindo de você, só que não antes, sem pedir aí a sua deixa final para os investidores. Eu sei que você sempre separa uma listinha aí de papéis que você está acompanhando para deixar aí, né, no radar, no call aí para o pessoal. Então, por favor, espaço todo seu aqui agora. Legal. Bom, eu vou falar aqui de Amazon. É um papel que eu gosto bastante no gráfico diário, tá? Já há bastante tempo se segurando, né, acima dessas 3 médias, que é uma condição de mercado que eu gosto bastante. Então, a gente está de olho nela para rompimento de 32,04. Inclusive, está no meu relatório indicando que pode dar uma boa operação há uma semana, né? Por enquanto ela ainda não deu essa condição, mas espero que dê. Outro ativo que eu gosto bastante é a BBAS, tá? Porque dos bancos aqui a gente tem uma espécie de lateralização aqui nessa região.
E no gráfico de 60 minutos, ela acima de 50,80 pode ficar interessante com stop abaixo de 48,81. E ainda em banco, mas um banco menor, né, que é Banrisul, esse gráfico eu gosto demais, né? A gente conseguiu uma boa operação com o Banrisul aqui nessa região, no rompimento da linha de tendência, só que a gente saiu cedo demais. Eu achei que já estava ok e que ela poderia passar por uma correção, ela continuou subindo. Lateralizou, veio perto das médias, né? Então, o rompimento dessa pequena consolidação que ela tem aqui, para mim, pode ser que fique interessante para pensar numa compra, ou seja, alguma coisa perto dos 15,18, com stop a 14,47. E para finalizar, Cyrela, tá? A gente já falou dela, volto a repetir, 20,56 aí o ponto de entrada, seria o ponto de entrada no papel, com stop a 19,32. Agora, Débora, só para finalizar, e já não é nem mais gráfico, a minha opinião, tá? Eu só faria novas entradas em qualquer papel do Ibovespa com ele acima de 121 mil pontos, tá? Nessa condição, e principalmente se ele perder este fundo, que é 116, eu esperaria, tá? Mesmo que um ou outro papel desses rompe topo, eu esperaria o mercado voltar a ganhar força, porque senão fica nesse vai e vem, e dinheiro no jogo, no momento em que o mercado acaba não indo para lugar nenhum. Você compra dois ativos, um sobe 5%, outro cai 5%, e você está no mercado arriscado, com a chance muito pequena de ganhar dinheiro. Ou seja, o Ibovespa acima de 121 mil é que vai fazer esses papéis ficarem realmente interessantes, tá? É isso, Débora. Deixa importantíssima essa sua, viu, André? Muito obrigada mesmo. Ótimo recado, sempre ótimas participações aqui com a gente. Te espero aí em próximas oportunidades. A gente vai se falando com certeza. Um bom final de semana para você. Bom final de semana, boas operações aí para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. E é isso. Vamos seguindo por aqui, gente, só para ficarem atentos. 9h30 da manhã saiu o payroll, eu tô de olho aqui, índice futuro sobe 0,13 agora, 119.305 pontos. A gente tem aqui, ó, no dólar futuro, só para poder vocês ficarem atentos, uma alta de 0,19 agora, dólar futuro virando para alta, enquanto na cotação R$ 4,95, tá? Lá nos Estados Unidos, a gente tem no índice futuro americano, Dow Jones futuro caindo 0,07, Nasdaq futuro caindo 0,16, S&P 500 futuro caindo 0,12 na expectativa por esse payroll. Nas commodities, petróleo Brent WTI no 0 a 0 nesse momento, aí devolvendo as altas que a gente estava acompanhando desde o início da operação, né? E aí, lá na Europa, a gente tem DAX subindo 0,43, FTSE cai 0,39, CAC na França está subindo 0,46%. Vamos ver depois a divulgação do payroll, né? O que vem pela frente, como o mercado vai se definir, se vem surpresa ou não, né? Isso vai fazer também toda a diferença nos ativos domésticos que a gente vem acompanhando aqui desde mais cedo. Bom, eu vou me despedindo por aqui, você continua na nossa programação, vem divulgação do payroll aí junto, né? A Paula Moraes que vai trazer isso aqui ao vivo para vocês, junto com o Felipe Nascimento no BMC News, e às 10 horas da manhã eu tô aqui, ó, de volta com o índice Ibovespa abrindo aqui em tempo real para todos vocês. Isso você só acompanha aqui na BMC News. Muito obrigada pela audiência de todos. Até já. 10 horas eu tô de volta. Tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Você provavelmente já ouviu falar dela. Conhecida como uma das maiores crises desde a Grande Depressão. Mas você lembra o que aconteceu na crise de 2008? Eu sou Renata Nunes e vou te contar um pouco mais sobre uma das maiores bolhas financeiras do século. A crise financeira de 2008 foi causada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, causada pelo aumento expressivo nos valores imobiliários e não foi acompanhada pela renda da população americana na época.
Com isso, bancos começaram a oferecer mais crédito para a população, o que expandiu o crédito imobiliário e atraiu o consumo, causando a valorização desses imóveis. Basicamente, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar e comprar imóveis. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguiam comprovar renda. Bom, obviamente isso aumentou a procura por imóveis e com isso, respeitando a lei da oferta e demanda, os preços foram subindo, mas não pela valorização das áreas, e sim pela alta procura. A consequência disso, uma bolha imobiliária. Acontece que muitos desses empréstimos bancários para financiar esses imóveis eram vendidos na forma de títulos imobiliários, com taxas de retorno bem altas. Com isso, os investidores se tornaram credores dessas pessoas que tomaram crédito para financiar os imóveis. Bom, com o passar do tempo e o aumento da inadimplência batendo na porta, surgiu outro alerta: a crise dos bancos. Milhares de americanos sem conseguir pagar suas dívidas e hipotecando suas casas. Esse grupo de pessoas desempregadas e sem comprovar renda eram chamadas de subprime mortgage, ou numa tradução livre, hipotecas de alto risco. Além disso, foram criados títulos no mercado financeiro lastreados a essas hipotecas. Outro fator que também contribuiu para a crise se consolidar foi a estagnação da renda dos americanos e os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque na época. Os gastos elevados contribuíram para uma inflação maior no país, e com isso o Federal Reserve começou um movimento de aperto monetário para tentar conter a inflação elevada. Mas, como já mencionado, o aumento dos juros nesse cenário acabou com a vida financeira das famílias. Em 2008, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário, inclusive o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco. E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Northern Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade,